Henker que vive duas vezes. Capítulo 93. Tribo de um chifre, 3. Graças à mensagem, Yeon-woo teve certeza de que estava no caminho certo. Ele originalmente pensava que o único uso do circuito mágico era bombear mana. Nunca, em seus sonhos mais loucos, ele pensou que teria outros usos. Sem mencionar descobrir um deles enquanto se dirigia para a aldeia da tribo de um chifre. Yeon-woo, portanto, deu uma olhada mais de perto no Jinbap para ver se conseguia obter mais dicas dele. Ele terminou de descobrir seus componentes básicos. O próximo passo foi ver como eles trabalharam juntos para ativá-lo. Então eu deveria ser capaz de passar por esse labirinto sozinho. E enquanto observava o próximo passo de Yano, Yeon-woo percebeu que havia algum tipo de padrão no posicionamento da pegada. Para verificar se sua teoria estava correta, Yeon-woo começou a adivinhar onde seria o próximo passo de Yano. 45 graus para a esquerda. Um lugar onde muitas falhas estavam concentradas. Taque asterisco. E, de fato, a próxima pegada de Yano apareceu um pouco à frente, à esquerda, diagonalmente à anterior. O próximo está 16 graus para a direita. Então, a próxima pegada também apareceu exatamente onde Yeon-woo pensava que estaria. E então, Yeon-woo continuou adivinhando corretamente, até chegar quase ao fim do labirinto. Pela primeira vez desde que começou a adivinhar, o passo de Yano diferiu da conjectura de Yeon-woo. esse é o caminho mais longo. Talvez ele não conheça esse caminho. Se for assim, deixado onde estava a pegada de Yano, Yeon-woo notou que havia um caminho reto que levava à beira da neblina. É aí que o Jinbap termina. Em vez de seguir Yano, Yeon-woo seguiu em direção ao caminho que encontrou. Espere. Yano, ouvindo os passos de Yeon-woo que desviaram de seu caminho, rapidamente olhou para trás para detê-lo, mas já era tarde demais. Apesar das preocupações de Yano. Yeon-woo conseguiu chegar ao fim da área nevoenta. Quando a vista se abriu, Yeon-woo viu uma vila no fundo de uma colina repleta de casas. Então, Yeon-woo ouviu uma voz ecoando em sua cabeça. Oh meu Deus, um estranho passou por Ohoyun-mujin sem a ajuda de nossa tribo. Acho que nunca vi você antes. Quem é você? A voz era tão áspera e áspera que o lembrou de uma senhora idosa. Oh, deve ser de você que Edora estava falando. Você realmente está cheio de surpresas. Posso ver porque ela estava tão se gabando de você. Havia uma pitada de riso em sua voz. Você parece curioso para saber quem eu sou. Não se preocupe, nos encontraremos em breve. Tchau, querido. Depois de dizer o que ela queria dizer, a voz desconhecida desapareceu. Yeon-woo ficou ali pensando quem poderia ser. Mas seus pensamentos foram rapidamente interrompidos pela voz urgente de Yano. Ah, o que você fez? Por que você não me seguiu? Yano veio correndo com o rosto pálido como um fantasma. Você não tem ideia de quão sortudo você é. Você poderia ter ficado preso. Acabei de pegar um atalho. O que? Yano perguntou de volta com uma expressão vazia, como se não entendesse o que Yeon-woo estava dizendo. Percebi que você estava percorrendo um longo caminho. Então, peguei o caminho mais curto que acabei de encontrar. Yano mal conseguiu murmurar algumas palavras com a boca aberta. Isso é possível. Ohoyun-mujin era um Jinbap que protegia a aldeia da tribo de um chifre do mundo exterior há muito tempo. Não era algo que alguém de fora pudesse compreender depois de inspecionar por apenas alguns minutos. Yano percebeu porque Yeon-woo era chamado de monstro. Embora ele tenha sentido isso no momento em que Yeon-woo apareceu carregando um ovo de 3 metros de altura, ele não se parecia em nada com um humano normal. Desconsiderando o olhar de Yano, Yeon-woo entrou na aldeia e deu uma olhada ao redor. Achei que a aldeia dele seria um pouco diferente. Mas não é muito diferente de uma aldeia rural comum. Yeon-woo ficou um pouco surpreso com a aparência comum da vila. Por alguma razão, ele pensou que os membros da tribo estariam treinando artes marciais no centro da aldeia, como convém ao título de raça mais forte. De um lado da estrada, havia vários trechos de amplos campos espalhados por todo o local, e pessoas usando chapéus de palha podiam ser vistas cuidando das plantações aqui e ali. Do outro lado havia um morro cheio de cabanas de madeira, e ele podia ver uma mulher carregando uma cesta cheia de comida na cabeça e algumas crianças correndo pelos becos. Era apenas uma cidade rural pacífica. Se havia algo único nisso, era que cada pessoa da cidade tinha um chifre em cada lado da cabeça e todos estavam vestidos com a mesma roupa única. As mesmas roupas largas que Fante e Edora usavam. Suas roupas pareciam tão grandes que ele começou a se perguntar se eles não se sentiam desconfortáveis ao usá-las. Ou é o oposto aqui? Yeon-woo percebeu que, um por um, os aldeões começaram a encará-lo. Parecia que, ao contrário da torre, onde era comum ver muitos tipos diferentes de trajes, a máscara preta e outras peças da armadura de Yeon-woo atraíram a atenção dos aldeões. Isso não é um humano? Acho que ele é um jogador. Era para ver uma visita hoje? Alguém ouviu falar nisto? Não houve nenhum hoje. O que há com essa máscara? Yano saiu para cuidar da missão da nossa princesa hoje, não foi? Então ele deve ser da Edora. Sim, acho que é ele. Os aldeões que conversavam entre si de repente começaram a olhar para Yeon-woo com olhos brilhantes.
Eles tinham os mesmos olhos que Yano tinha quando o conheceu. Como essas pessoas sabem quem eu sou? Ele não conseguia entender como eles podiam olhar para ele assim quando ele ainda era um estranho para eles. À medida que ele se aprofundava na aldeia, mais e mais pessoas de toda a aldeia se reuniam para dar uma olhada em Yeon-woo. Oh! Ali está ele. Você acha que ele é forte? Aposto que sim. Edora Nin disse isso. Olhe para os olhos dele. Ele dá uma impressão muito forte. E um físico muito bom também. Posso dizer que seus músculos estão bem equilibrados. Yeon-woo franziu ligeiramente as sobrancelhas ao ver todos os olhos atraídos para ele. Ele sentiu como se tivesse se tornado um macaco em um zoológico. Alguns deles avaliavam sua força pela aparência, e alguns mostravam uma ansiedade distinta, como se quisessem treinar com ele. Mas houve outra coisa que realmente chamou a atenção das pessoas. O ovo de 3 metros de altura que seguia atrás de Yeon-woo. Mas o que é aquilo atrás dele? Parece o ovo de um animal. Eu acho que é o ovo de uma besta mítica. Isso é impossível. Nunca ouvi falar de ovo de besta tão grande. A maioria dos aldeões estava ocupada adivinhando o que poderia ser o ovo. Mesmo aos olhos dos membros da tribo One-Horned, uma raça com uma história tão rica na torre, o ovo de Yeon-woo era verdadeiramente um mistério entre os mistérios. Espere um segundo. Pensei que a aldeia estava passando por sérios problemas agora. Como é que nenhum deles parece estar preocupado? Antes que Yeon-woo pudesse pensar adequadamente sobre essa questão, ele já estava chegando ao centro da vila. Lá, ele encontrou uma casa que tinha a mesma aparência das outras casas, só que maior em tamanho. E daquela casa uma pessoa conhecida veio correndo em sua direção. Orabone. Era Edora. Ela parecia estar esperando do lado de fora pela chegada de Yeon-woo. Talvez Yano tenha de alguma forma enviado uma mensagem para ela antes. A expressão rígida de Yeon-woo suavizou-se quando o rosto familiar apareceu em seu campo de visão. Como você tem estado? Bom, mas eu estava preocupado que você estivesse preocupado com o nosso desaparecimento. Achamos que poderíamos voltar mais cedo. Ouvi dizer que você teve um problema. Eu entendo. Yeon-woo deu um tapinha no ombro de Edora. Sua atitude suave surpreendeu um pouco Edora, mas ela logo sorriu timidamente. Uau, nunca vi nossa princesa de gelo sorrindo tanto. Bem, parece que o que Fantinin disse era verdade, certo? Claro que sim, e haverá muitos jovens chorando por causa dessa notícia. Haha. Edora olhou para os aldeões que estavam ocupados rindo e conversando sobre os dois. Os aldeões viraram o olhar, mas não pararam de rir. A partir dessa cena, Yeon-woo foi capaz de vislumbrar a atmosfera da tribo de um chifre. Embora as pessoas estivessem divididas em classes, não havia qualquer tipo de discriminação entre elas. As pessoas pareciam muito felizes, alegres e de espírito livre. Além disso, essas pessoas são todas especialistas. Todos e cada um deles, embora estivessem vestidos como agricultores normais, eram na verdade um grande guerreiro. O que mais o surpreendeu foi o quão bons eles eram em esconder seu poder. Isso significava que eles controlavam constantemente sua mana para evitar que seu poder fluísse para fora. Como se cada um deles tivesse um Jinbap dentro de si. Os olhos de Yeon-woo brilharam com a descoberta. Sua ideia anterior já estava sendo aplicada pela tribo de um chifre. Bem, olha quem está aqui. Você deve ser aquele com quem meu filho e minha filha viajaram. Enquanto Yeon-woo e Edora conversavam, um homem de meia idade apareceu no meio da multidão. Junto com ele, o homem trouxe um grupo de pessoas que incluía Fante, algumas pessoas de aparência velha e alguns caras que pareciam guarda-costas. No entanto, ele é enorme. Apesar de ter todas aquelas pessoas ao lado dele, apenas o homem de meia idade apareceu na visão de Yeon-woo. Ele estava vestindo um conjunto de roupas agrícolas recentemente cobertas de terra, como se tivesse trabalhado nos campos até recentemente. Embora ele tivesse a aparência de um típico fazendeiro amigável e afável. E forte. Yeon-woo sentiu uma pressão pesando em seus ombros quando encontrou os olhos do homem de meia idade. Foi semelhante à pressão que sentiu quando conheceu Baal. Não, os dois são completamente diferentes. O que ele sentiu de Baal foi uma sensação de estar acima de tudo. Enquanto o homem de meia idade à sua frente parecia muito alto e elevado, quase parecia que ele era o único existente neste espaço. Se Baal fosse uma montanha, então o homem de meia idade era o céu. Quanto à montanha, as pessoas podem colocar uma montanha sob seus pés se a escalarem. Mas quanto ao céu, ele está sempre lá, não importa quão alto as pessoas subam. Além disso, havia algo profundamente escondido nos olhos do homem de meia idade. Algo semelhante a uma fera selvagem e terrível. Por enquanto, foi dócil, mas no momento em que estourou, o circuito mágico de Yeon-woo também começou a girar para proteger seu usuário. Este é o Rei Marcial. O chefe e o rei da tribo de um chifre, que dizem ter aberto o caminho para uma idade de ouro para a tribo de um chifre, bem como um dos 9 reis, o mais forte de todos os jogadores. O Rei Marcial é alguém que eu descreveria como um lobo em pele de cordeiro. Ele parece viver uma vida tranquila, mas está sempre em busca de uma chance de entrar em fúria. Embora não o tenha conhecido pessoalmente,
Quando vi de longe percebi que era um dos jogadores mais fortes que já conheci. E então, isso me fez pensar. Se ele é o rei que liderou a tribo de um chifre, que já era forte, para uma nova era de ouro. Quão grande jogador ele é. Enquanto Yon-woo relembrava um parágrafo do diário, o rei marcial de repente sorriu para Yon-woo. Isso fez Yon-woo estremecer involuntariamente. Ele sentiu como se a besta, que estava adormecida por dentro, tivesse acabado de abrir os olhos para olhar para ele. Um arrepio terrível percorreu sua espinha. Uau, você viu isso? Você é realmente algo. Bem, acho que é óbvio, já que você atravessou nosso Jinbap sozinho. O rei marcial esfregou o queixo e observou Yon-woo com interesse. O que ele viu, pai? Então, Fante, que estava ao lado dele o tempo todo, perguntou sem rodeios ao pai. Algo que um novato como você nunca será capaz de ver, mesmo em 1 milhão de anos. Você pode, por favor, parar de ser tão pretensioso? Fante gritou de volta com uma grande carranca no rosto. Seu pai era uma pessoa admirável, mas ele era um verdadeiro idiota sempre que agia de forma tão superior assim. Mas o rei marcial respondeu bufando diante da reação de seu filho. O que mais eu diria quando fosse 100% verdade? Nossa, vou ter que ficar mais forte para fazê-lo calar a boca. Espere, pai, vou sucedê-lo quando ficar forte o suficiente. Aspas. Diga-me quando você fizer isso. Eca, esse grande e velho valentão. Enquanto Fante engolia sua raiva, o rei marcial se virou para olhar para Yon-woo novamente. Então, como eu estava dizendo. Suas palavras repentinas deixaram Yon-woo nervoso. Os olhos do rei marcial ficaram completamente sombrios. Embora seu tom ainda fosse otimista, a atmosfera travessa foi rapidamente substituída por uma atmosfera pesada e séria. Fante, os mais velhos, os guarda-costas e todas as outras pessoas que estavam ao lado dele também começaram a suar de ansiedade. A dignidade do rei, a aura que ele emitia varreu a área circundante. Yon-woo começou a se perguntar se havia cometido algum erro. Eu não deveria ter visto a fera dentro dele? Ou é porque atravessei o Jinbap sozinho? Yon-woo concentrou toda sua atenção nos lábios do rei marcial. Até que o rei marcial cuspiu sua próxima pergunta, curvando uma das pontas dos lábios. Quando você vai levar minha filha?